Moraes. Nós vamos aplicar um módulo de como estudar a Bíblia. Nós temos aqui alguns métodos de estudo bíblico, o propósito do curso, a capacitar você a estudar melhor as Escrituras e aplicar as Escrituras a você e também aos teus ouvintes. Alguns objetivos do curso também, além de levá-lo a interpretar as Escrituras, a levá-lo também a aplicar o texto bíblico na sua vida diária, usando vários métodos de estudo bíblico, desenvolvendo assim um ardor melhor pelo estudo das Escrituras. Eu vou com você aqui para a página de número 3, na introdução, onde existe aqui as razões bíblicas, né? As razões bíblicas para se estudar a própria Bíblia. Nós vamos descobrir que estudando a Bíblia, através desse exercício, nós vamos conseguir responder e adquirir benefícios através das Escrituras. Então eu convido você para que abra sua Bíblia em Deuteronômio 17. Eu vou pegar aqui minha Bíblia, Deuteronômio 17, e nós vamos fazer aqui uma leitura e tentar tirar aqui uma lição importante das Sagradas Escrituras. Então, Deuteronômio 17, versículo de número 17 ao versículo 20. Eu quero ler com você aí. Diz o seguinte: na revista e atualizada, tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um translado desta lei num livro, o que está diante dos levitas sacerdotes. E o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para aprender a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e esses estatutos para os cumprir. Isto fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos, e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que se prolongue os dias no seu reino, e ele e seus filhos no meio de Israel. Nós vimos aqui alguns benefícios importantes de estudar as Escrituras, mas nós podemos ver outros também, como aqui existe uma lista de benefícios ao estarmos estudando, né? Eu quero trabalhar com você primeiro aqui, aí você vai fazendo o restante aí, né, no seu tempo de estudo, depois para você responder os exercícios. Tem uma coluna do lado dizendo ali um requisito. Nós voltando aqui para o texto bíblico, ele traz aqui alguns requisitos, mas vamos trazer pelo menos um só. Quando se assentar ao trono, você vai estar então ali meditando nessa palavra, você vai aprender a temer ao Senhor, a fim de viver nos estatutos de Deus. Quais são os benefícios? Isso fará para o seu coração, para que não se eleve e não se aparte do mandamento, nem para a direita nem para a esquerda, para que se prolongue os teus dias sobre o reino. Então isso é indispensável no estudo das Escrituras. Ainda nesse exercício da introdução, o ponto 2, por que estudar a Bíblia sozinho? Bom, Lutero já havia descoberto que a Bíblia, longe do povo, causa corrupção. Uma expressão latina, sola scriptura, a ideia de que a Escritura é a única autoridade para o pecador que procura salvação. Ou seja, ao estudar a Bíblia sozinho, ela vai trazer para nós salvação. Em 1518, afirma a autoridade no debate de que nem o Papa, nem a Igreja é a autoridade única sobre a vida do ser humano, mas a palavra de Deus, nesse quesito eclesiástico. E nesse aspecto cria-se então um sistema de educar de maneira fundamental. Até a Reforma Protestante, a Bíblia vinha nas linguagens ou nas línguas originais, que era no grego e no hebraico. A pregação passa a ter o seu valor dentro do culto, ou seja, a pregação é o valor imenso dentro do culto. A Bíblia passa a ser acessível com o advento da imprensa, com Gutenberg. Por que nós devemos estudar as Escrituras? Em primeiro lugar,
para tornar capaz de pensar por si mesmo. Ou seja, a própria Bíblia vai trazer a nós um conhecimento bíblico e trazendo a nós esse conhecimento bíblico, nós vamos ter como pensar por nós mesmos acerca das Escrituras. Segundo, para experimentar a alegria da descoberta pessoal. Ao estudarmos as Escrituras, nós vamos entender e descobrir através do entendimento, pelo estudo da palavra, aquilo que a palavra exige de nós, para capacitar e avaliar os estudos dos outros. Nós vamos entender como que a pessoa está caminhando, como é que o nosso irmão em Cristo está expondo as Escrituras, para também se aproximar cada vez mais do autor bíblico, para nós entendermos a ideia do homem, como ele estava anotando, como ele estava registrando esse escrito bíblico. E, sem sombra de dúvida, para o seu crescimento espiritual. Então, ao estudarmos as Escrituras, ela produz esse crescimento espiritual. Ponto B. Em que esse estudo das Escrituras vai nos ajudar? Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, diz que o obreiro deve manejar bem a palavra de Deus. Segundo, evitar erros ao aplicar as Escrituras. Evitar também tirar versículos do seu contexto. Uma frase muito importante, que texto fora de contexto gera pretexto. Pretexto para várias outras coisas. Dar ênfase exagerada em certas passagens das Escrituras que não vêm como primazia. A pessoa vai lá para o texto das Escrituras, como por exemplo, das 10 virgens, né? Em que tem lá 5 virgens nécias e 5 virgens prudentes. As nécias esquecem o óleo e as prudentes têm o óleo consigo. Então as pessoas falam, olha, aqui é o óleo é o Espírito Santo. Não tem nada a ver isso. A procura dentro do texto é que o texto está mostrando uma urgência e uma diligência no aspecto do noivo. Eu quero trabalhar com você sobre também as dimensões das Escrituras. Nós estamos sobre as dimensões da Bíblia. Sobre o ponto A, o aspecto natural. Ponto B, o aspecto divino. Revelação. A Bíblia se apresenta como a verdade revelada de Deus. Ou seja, nada do que é verdade não venha de Deus. Impossível. Tudo o que é verdade vem de Deus. Tudo o que é verdadeiro vem de Deus. Inspiração. Deus mesmo separou homens por Deus, homens santos, para que fossem por Deus inspirados a falar das Escrituras. Autores bíblicos foram conduzidos para a sua escrita a produzir aquilo que Deus gostaria que nós soubéssemos. Iluminação. É um mistério do Espírito Santo que esclarece a verdade revelada ao coração do ser humano. Então, é só o Espírito quem ilumina o coração do ser humano, é quem consegue trazer à luz as Escrituras à nossa vida. Para entender as Escrituras, pedindo para que o Espírito Santo sonde os nossos corações. Como nós podemos aqui ressaltar para você o Salmo de número 26. Eu quero que você abra, por gentileza, a sua Bíblia no Salmo de número 26, e eu quero ler com você este salmo e tentar expor com você esta realidade. Salmo de número 26, versículo de número 2. Olha só o que diz as Escrituras. Examina-me, Senhor, e prova-me, sonda-me o coração e os pensamentos. Ou seja, este apelo do salmista sobre o aspecto importante, confessando que é necessário declarar ao Senhor que é o Senhor que nos instrui para entendermos as Escrituras. Pedindo um coração receptivo, Senhor, me abençoa nesta realidade. Estou na página 5.4, lá, duas perspectivas. Primeira, sobre o aspecto do estudo das Escrituras, dedutiva. Segunda, indutiva. Dedutiva, de geral para o particular. De um tema para a Bíblia, ou seja, o dinheiro é mal ou coisa desse tipo. O aspecto dedutivo é que nós vamos partir de um pressuposto. O indutivo começa com o fato, a Bíblia, e depois vai estudá-la e chega a uma conclusão baseado em cima de vários textos bíblicos. Um texto bíblico ele não vai dar base, ele não dá base
para você fundamentar uma doutrina. Então, são uma coletânea de vários textos bíblicos que vai dar fundamentação na doutrina bíblica. Isso é importantíssimo nesse aspecto. Na página de número 6, nós temos um gráfico aí. Está aí na sua apostila, né, os métodos de estudo bíblico. Naquela pirâmide em cima está lá escrito lá, o método de estudo bíblico. O primeiro da esquerda para a direita é o sintético, o do meio analítico e o último tópico. Então, o sintético, objetivo, em entender a mensagem do livro como um todo. A ideia é de sintetizar o livro e trazer a mensagem à tona. Segundo, o analítico, objetivo é estudar e entender os detalhes de uma passagem bíblica. O analítico, a ideia é de analisar profundamente tudo quanto que está contido naquela passagem, naquela perícope, e trazer à luz então a mensagem. O tópico, a ideia é de aprender de que a Bíblia diz sobre o tópico escolhido. Quando vai falar sobre pecado, sobre santidade, sobre salvação, sobre doutrina das últimas coisas. Então a ideia ela é tópica, é temática, ok? Na página de número 7, qual é o objetivo então que nós vamos determinar como método? Então eu vou entrar com você aqui sobre o método sintético e a sua definição. Método sintético, da ideia de sintetizar um conteúdo bíblico e trazendo a verdade à tona. Este método procura estudar o livro como uma unidade e a busca de uma mensagem total do livro. Desta forma, o livro passa a ser estudado telescopicamente. Ou seja, por exemplo, o Salmo de número 51. Ele vai falar da confissão de pecado de Davi, mas mediante uma ação do Espírito Santo. Através de quem? Através do profeta Natã. Então vai falar sobre confissão de pecado, o que o pecado estava resultando na vida de Davi. Então um método sintético, trazendo à luz, sintetizando o salmo e trazendo à luz a realidade. Como usar esse método? Então eu quero passar com você aqui ao primeiro passo. Leia para descobrir o tema principal, como nós acabamos de usar o Salmo de número 51. Tema principal, confissão de pecados mediante a ação do Espírito Santo, e isso sendo usado, então, o profeta Natã. Leia o livro para obter uma visão geral do conteúdo do livro. Os personagens principais, eventos importantes, temas abordados e etc. Se for um livro grande, leia de uma vez, para ter a noção do todo. Anotações que são de extrema importância. Então, em primeiro lugar, o primeiro passo é ler e descobrir a realidade do livro, do tema, do capítulo adiante. Segundo passo que eu quero dar com você. Leia o livro para se envolver em um processo de exploração intensiva. Tente delinear o argumento do autor. Ou seja, o que o autor quer passar? Qual que é o argumento do autor? O que ele quer trazer para nós? Isso é de suma importância. Terceiro passo. Leia o livro pela terceira vez para confeccionar um esboço do livro. Então, a ideia é da gente pontuar coisas, como fazer um croquis, ou como fazer um esboço. São pequenas partes, 3, 4 partes, dependendo do livro, né? Aí você pode depois subdividir, né? Você faz em grandes partes e subdivide essas partes depois, e aí você traz um esqueleto do livro que está sendo declarado. Então nós acabamos de falar aqui sobre o método sintético. Nós vamos entrar no método analítico. A ideia do método analítico é de um estudo microscópico dos detalhes daquela passagem. Eu queria chamar a sua atenção para Marcos, capítulo 10, quando o Senhor Jesus está entrando em Jericó e depois saindo de Jericó. Aquele método, aplicando o método analítico, né, sobre o estudo microscópico da passagem, é importante sobre algumas coisas. Por exemplo, lá está dizendo que Jesus entra em Jericó e depois sai de Jericó. O que é isso? Isso é de suma importância. É muito importante nós entendermos por que ele estava saindo e estava entrando. Isso dá uma realidade importante. Mas por que Jericó? Para onde Jesus estava indo?
que ele estava fazendo? É importante trazer a luz. É o método mais utilizado para estudo das escrituras, o analítico. Por quê? Porque ao pensarmos ser mais fácil de estudarmos pequenos trechos do livro das escrituras como um todo. É mais fácil nós estudarmos perícopes, capítulos, do que você estudar todo o livro. Mas se você for capítulo por capítulo, você vai tendo uma ideia do livro e depois no final você consegue ter a ideia do todo. Na página número 8, nós temos um croquis importante. Pensamento-chave de cada versículo. Isso entrando sobre o método analítico. Segundo, o sumário do pensamento-chave. Versículos. Né? Pensamento-chave do parágrafo. Pensamento-chave. O que diz essa parte aqui, 5, 6 versículos? Qual que é o pensamento-chave? Isso é importante. Qual que é a ideia do texto, a ideia do eixo, pensamento da passagem por inteiro. Aqui na nossa apostila, na página 8, nós temos abaixo desse gráfico aí o Salmo número 131. Olha só o que diz o texto bíblico. O Senhor não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada, se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Uma ideia importante aqui. Versículo 1, o que ele está tratando? Olha só para a gente trazer o exercício. Não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, nem ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Não ando à procura. Não ando à procura do quê? De coisas que são supérfluas. Por exemplo, não é soberbo o coração. Outra coisa importante aqui dentro do nosso texto é que não é soberbo o coração. E outra coisa aqui, olhando para o texto, não ando à procura. Não é soberbo, não ando à procura, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Então nós temos que prestar atenção sobre essa negativa aqui, que é importante. Não, 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 não. Tem aí do seu lado esquerdo aí. Versículo 2. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma como criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe. Qual que é o ponto principal? Aquietar. Esse é o versículo 3. Espera. Qual que é a ideia do parágrafo? Que eu não ando à procura, me quieto e espero no Senhor. Essa seria a síntese de forma analítica do texto que nós acabamos de estudar, do Salmo de 131, versículo 1, 2 e 3. Ok? Eu quero ir passar para você aqui, no final da página 8, para o método tópico. O método tópico é aquele da qual nós damos um tópico, nós damos um tema, nós traçamos uma palavra, uma frase, uma negativa, uma afirmativa, talvez até uma pergunta, né, sobre um tema, e aí nós vamos desenvolvendo isso daí. Bom, definição. É a técnica de estudo bíblico por tópicos. Resume-se em isolar expressões, ideias no texto, estudando para demonstrar cada vez mais profundamente a respeito daquele tema. Qual que é a importância desse método? A nossa sociedade atual tem a sua posição sobre os mais diversos temas, sendo formulados por pessoas que nem conhecem ou nem dão crédito às escrituras. Ou seja, pessoas traçam vários procedimentos, traçam ações, reações sobre temas dos quais não conhecem, e é interessante nós aplicarmos esse tipo de estudo para uma realidade muito importante. O que o mundo fala sobre dinheiro, finanças, sexo, aborto, pena de morte, etc. Usando esse método temático ou tópico, nós vamos definir para o mundo como a Bíblia responde ou traz o conhecimento verdadeiro acerca de tais tópicos ou demandas ou perguntas que o mundo faz. A coleta de material sobre a fazer um estudo tópico, onde esse assunto aparece diretamente ou indiretamente. Use chave bíblica e use também um dicionário. Isso é muito bom, muito importante. Há várias bíblias com chave bíblica e também há várias bíblias com anotações embaixo.
É importante, ajuda a gente a chegar sobre alguns textos que nos remetem ao tópico da qual nós estamos estudando. Ao organizar as nossas anotações, elas devem ser utilizadas passo a passo. Então você vai estar lá, o pecado na sociedade, de uma forma precisa, pecado na sociedade, aborto. E aí você vai por tópicos e vai fazendo anotação. E enquanto você vai pondo, você vai utilizando a anotação por tópico. O último, ou precisamente o chamado biográfico, é a ideia de que nós vamos estudar um personagem bíblico ou um personagem que Jesus ou então passou pelas Escrituras. É um estudo sobre o personagem bíblico, acerca de como ele agiu em determinadas situações. Por exemplo, Eliseu, Elias, Moisés, Samuel, Davi, e como eles se comportaram em várias situações do texto bíblico. Qual que é o propósito desse estudo biográfico? O propósito desse estudo é conhecer a vida de um personagem intimamente, com o propósito de extrair princípios de uma vida para a nossa vida. Ou seja, extrair princípios da vida de Davi, de Samuel, de Moisés, de Ruth, de Esther, para a nossa vida. Como eles se comportaram ante algumas situações e como nós também podemos nos comportar, extraindo o princípio bíblico, não extraindo uma realidade diferente, como cerimônias, como ações temporais, mas precisamente com relação ao aspecto da sua própria vida relacionada ao contexto bíblico, ok? Um pouquinho mais para frente, um método biográfico. Junte todas as informações, use uma concordância bíblica, como nós falamos, para que a gente consiga captar algumas coisas aqui. Como que a gente começa a aplicar o estudo biográfico disso daí? Por exemplo, tem aí na página 10, nome da pessoa no estudo biográfico, nascimento, família, criança, conversão, fundo histórico, movimento geográfico, movimento político, movimento militar, pacto ou pecado, vida espiritual, cumprimento principais de profecias, a morte, e que tipo de lição essa pessoa, esse personagem deixou para a gente. E aí fazer um gráfico da vida dessa pessoa que ajuda a gente, uma realidade muito importante. O método devocional é um método da aplicabilidade das escrituras ao nosso dia a dia. Qual que é a definição? Leitura diária, inspirada pelo próprio Senhor. Qual que é a importância e a prioridade? Vida pessoal. Por exemplo, a vida de Sadraque, Mesaque e Abednego, ou também a de Daniel. Foram pessoas que, ao viverem situações difíceis, eles se colocaram firmes diante do Senhor. Por exemplo, nós poderíamos sintetizar a vida de Daniel como alguém que tinha coragem para ser diferente e tinha compromisso para fazer a diferença. De uma certa maneira, nós poderíamos sintetizar um devocional nosso. O método de estudo bíblico indutivo, eu gostaria de caminhar com você aí no final da página 10. O seu maior expoente sobre o estudo bíblico indutivo. A ideia desse estudo bíblico indutivo é procurar encontrar o que o autor quis dizer e não impor nossos sentimentos, opiniões sobre o texto e deixar o texto falar por si mesmo. É um desafio muito grande, porque é impossível nós irmos sem nenhum conhecimento. Nós temos um conhecimento prévio a respeito das Escrituras e ao irmos para esse conhecimento, ou irmos para esse texto, nós vamos com herança pessoal, com herança familiar, com herança escolar, com herança daquilo da qual está sendo formado o nosso caráter. Então é quase que impossível nós irmos sem nenhuma herança. Resumindo, deixar com que os participantes descubram por si só o significado do texto através de perguntas dirigidas. Vamos aqui algumas vantagens desse estudo indutivo. A pessoa fala e ouve tendo uma maior capacidade de retenção. Por exemplo, o líder, seu papel, ele não sabe tudo, mas de dirigir o debate do grupo. Isso é importante. Habilidades importantes com os participantes que realizam as perguntas ou até mesmo em culto.
Permitir aos participantes a oportunidade de descobrir a verdade por si mesmo. Então, o método de estudo indutivo nos leva a esta realidade muito importante. Onde utilizar? Discipulado, grupos pequenos, grupos de crescimento ou afins. Como que é composto? Observação, né? Algumas perguntinhas. O que? Interpretação. O que significa? E aplicação. O que eu faço? São coisas importantes. Eu gostaria de ir com você para os processos utilizados nos métodos de estudo bíblico aqui, sobre o aspecto de aplicação. E aí a gente vai entrar num exercício e depois você vai estar executando esse exercício, ok? Na página número 12, nós temos aí correlação, interpretação e observação. Observação, definição, é o exame cuidadoso e completo do texto. E dar atenção completa ao que está vendo. É estar mentalmente alerta e concentrado. É o alicerce do estudo. Qual que é o propósito? É que o estudante fique permeado com o conteúdo da passagem. E aí a ideia de você, então, fazendo o exercício em cima desse texto bíblico. Ok? Então, até mais, até a nossa próxima aula. Muito obrigado.